Maravilhoso Deus, eterno Pai, exaltado e engrandecido seja o teu nome durante todo o tempo, durante todas as nossas atitudes e nesse momento em especial. Nós exaltamos o teu nome por tua bondade e misericórdia e porque nós estamos aqui para ouvir a tua palavra de uma maneira especial, Senhor. Queremos te rogar nesse momento uma unção do Espírito Santo para que todas as coisas que venhamos a falar seja para te engrandecer e principalmente, Senhor, para nos orientar nas nossas práticas diárias com relação às atitudes que podemos e devemos ter como verdadeiros cristãos e como responsáveis por uma obra tão grandiosa e tão privilegiada que tu nos concedes. Por misericórdia, venha ser comigo e me auxilia, me prepara e me autoriza, Senhor, a falar sobre o teu amor, sobre as coisas que tu tens para nós. Abençoa cada irmão e cada lar, repreende todo e qualquer mal que venha atrapalhar essa reunião e nos dá a tua verdadeira paz. Que o teu nome seja engrandecido o tempo todo. Em nome de Jesus, amém. O título da nossa apresentação é Você Precisa Amar o Mundo. E essa apresentação ela está embasada numa apresentação que o Parminder, o nosso ancião Parminder Bianchi fez, na qual ele se referiu a uma necessidade que nós temos de amar o mundo, só que acaba sendo uma expressão meio que controversa, não é? E ele explica para nós o que exatamente ele está querendo dizer. Aí nós temos a parte que fala sobre o verso principal em que ele está se baseando, que é 1 João 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E aí o Parminder, ele traz para nós outras versões. Nessa versão aqui a gente tem o termo aborrece. Nessa outra versão aqui a gente já tem um vocábulo mais forte. Nessa segunda versão que diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aí a gente já vê a troca do aborrece por ódio, né? Aborrecer por odiar. A gente já tem aqui um outro verbo que acaba trazendo uma conotação assim até mais pesada para o verso. Uma outra versão King James atualizada traz mais ou menos a mesma coisa, diz assim: se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Nós vemos aqui algo que assim poderia até ser meio que controverso nessa questão. E também a gente vê aqui nesse verso a questão do espiritual e do natural, assim como os 10 mandamentos, os quatro primeiros mandamentos falam do espiritual e os outros 6 falam do natural. Porém, a gente sabe que primeiro vem o natural, não é? Isso tem a ver também com as apresentações de parábola, a maneira que nós fomos ensinados com relação às parábolas. Primeiro vem o natural, depois vem o espiritual. E aí, esse verso, ele traz para nós essa relação que Deus faz com o carnal e o espiritual, e ele está dizendo claramente de que se eu não consigo amar ao meu irmão, eu não consigo amar a Deus, eu estou mentindo. Esse capítulo ele trata da ressurreição, da doutrina da ressurreição, mas o que João está trazendo aqui para nós e o que o Parminder está querendo trazer aqui para nós é que esse princípio de amar a um e amar ao outro, primeiro eu preciso amar aquilo que eu estou vendo, aquilo que é palpável. João afirma fortemente que é uma mentira você dizer que ama a alguém que você não vê, enquanto você odeia ao que vê. Mas ele fala que essa relação de ódio aqui
talvez a gente possa até afirmar assim, mas eu não tenho ódio por ninguém, eu não odeio a meu irmão. E essa palavra, ela pode ter uma outra conotação, bem como ele fala aqui, assim, a questão do adultério na Bíblia, ela tem várias conotações. Não é somente o adultério de um homem trair a sua esposa e vice-versa, mas ela tem outras conotações. E a mesma coisa a palavra ódio. Ela tem outras camadas e precisaria ser bem estudado para que a gente possa ver o sentido amplo da coisa, para essa questão de interpretação. Porque ele diz que alguém fala que ama, mas nesse falar pode estar implícito mentiras. Principalmente que, se eu digo que amo a Deus, mas eu não amo ao meu irmão, eu estou mentindo. E esse princípio vai muito além do assunto, vai muito além daquilo que os nossos olhos veem, ou até mesmo daquilo que a nossa mente capta, porque a gente realmente não tem como amar a Deus se a gente não demonstrar esse amor através das nossas atitudes para com o nosso próximo. Segundo, tudo que nós estamos estudando, tudo que nós estamos vendo e descobrindo nesses últimos tempos. Que ensinamento João quer passar? O ensinamento talvez não esteja relacionado a isso, mas o que chama a atenção do Parminder e o que deve chamar a nossa atenção é justamente para um outro assunto que está ligado diretamente à nossa vida, diretamente às nossas práticas cristãs e que muitas vezes nós assim não observamos ou não vemos assim a íntegra. Por exemplo, nós cristãos, todas as pessoas que vão à igreja, todas as pessoas que praticam, né, o evangelho, e em especial os adventistas, segundo o Parminder. O que é que a gente busca desesperadamente? Por que a gente vai à igreja? Por que a gente se tornou cristão? E o que é que a gente quer na essência com o evangelho, com o cristianismo? Nós estamos almejando o céu, né? Nós estamos querendo ir para o céu, mas aí vem uma outra coisa, uma outra indagação. Por que a gente está querendo ir para o céu? Para sair do mundo de pecado, de sofrimento. Para sair do mundo de pecado e do sofrimento. E Tia, também porque eu acho que a gente tem uma visão do céu, talvez um pouco distorcida, onde a gente acha que a gente vai para o céu e vai melhorar tudo, não vamos viver lá mais nada do que nós vivemos aqui. exatamente. Esse é o nosso maior desejo, né? Ou pelo menos deve ser, assim, no tocante a tudo aquilo que a gente aprendeu e aprende, no tocante ao nosso dia a dia. E assim, o cristão que não quer ir para o céu, talvez a gente pense assim, tem alguma coisa errada com ele, porque a gente se torna cristão para ser salvo. E a salvação, ela está ligada à nossa ida para o céu. E a gente quer ir para o céu, a gente pode dar várias razões, a gente pode passar aqui a manhã inteira, o restante da manhã inteira, dando várias razões para isso. E, no entanto, talvez esse nosso desejo de ir para o céu tenha muito a ver com isso que a Bárbara falou, que é a nossa relação de amor e ódio com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Mas como assim relação de amor e ódio, né? Não levando a palavra ódio ao pé da letra. Como assim essa relação de amor e desamor, de alegria e de tristeza, de bem-estar e de, ao mesmo tempo, decepção? Na verdade, segundo Parminder, nós estamos aqui, nós nos sentimos o tempo todo enganados, né? Nos sentimos enganados, traídos, injustiçados, em outras palavras, e parece que tudo aqui é muito horrível. Geralmente parece que tudo aqui é muito ruim. E aí logo a gente fica desesperado, querendo ir para o céu. Mas tem uma coisa, a gente quer ir para o céu, mas a gente não tem ideia palpável de como é o céu. A gente imagina, a gente vê com relação a alguns versos bíblicos, a gente
idealiza, mas a gente não sabe como é o céu na sua essência, a gente não sabe o que vai fazer no céu exatamente, a gente não sabe quais serão as obras que nós vamos praticar. Tudo é nuance, tudo assim, são pinceladas, nós imaginamos, mas a nossa mente, ela é muitíssimo limitada, por conta de várias coisas, né? Por conta de alimentação, por conta do pecado propriamente dito, por conta do espaço em que nós somos inseridos e uma série de outros motivos. Então, assim, nós tentamos imaginar, mas a Bíblia diz que a gente não consegue nem chegar perto do que é o céu ou daquilo que Deus tem preparado para nós. E segundo Parminder, nós cometemos o mesmo erro, é a palavra que ele usa, né? Nós cometemos o mesmo erro, cometemos a mesma gafe com relação a essa relação de amor e ódio entre Deus e o ser humano, que a gente ama um e não ama o outro, que seria controverso. Essa mesma relação tem a ver com o céu e terra, a nossa casa, o nosso planeta, o nosso habitat natural. Ele fala que assim, se eu não amo a terra, se eu não amo o meu planeta, se eu não amo as coisas aqui no sentido apropriado da coisa, eu não tenho como amar o céu. Então, se eu desejo o céu, mas eu não desejo a terra, ele fala que isso é controverso. E é essa mesma relação com relação a amar a Deus e não amar ao próximo. E a gente pode até usar alguns versículos bíblicos que venham a justificar essa relação, né, que nós temos com relação ao céu, essa questão de amor, que o céu é o nosso lar, que nós somos aqui, nós somos peregrinos, que nós almejamos um lugar melhor, uma pátria melhor, nós almejamos as nossas mansões celestiais e etc. Mas ele fala que assim, não é justificável. A gente não pode justificar essa questão de dizer que ama o céu e não ama a terra por conta dessas alusões que a Bíblia faz com relação ao que o céu será. Sonhar ou desejar o céu porque odeia a terra, o Parminder diz uma coisa que eu achei assim, pesada até um certo ponto. Ele fala que é assim, é uma atitude desprovida de sabedoria e fora do lugar. E também é uma mentira. Ele diz que se a gente vive sonhando com o céu, mas a gente odeia a terra, a gente está sendo tão mentiroso quanto dizer que ama ao nosso irmão, ou melhor, que ama a Deus, mas não consegue amar o nosso irmão. Não consegue sentir, ter pelo irmão empatia, ter pelo irmão o mesmo sentimento que a gente diz ou que a gente pensa que nutre por Deus. E aí, só para confirmar a questão do espiritual e carnal, quem vem primeiro, 1 Coríntios 15, 16 diz para a gente aqui, não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. E aí a gente, só para fechar essa questão do espiritual e do carnal, para ficar bem claro, né? Mas assim, para todos nós aqui, eu acho que isso é muito, muito claro. E a gente já sabe que primeiro é o carnal, primeiro é o natural, primeiro são as coisas palpáveis, depois as coisas impalpáveis, imagináveis. Nessa relação amor e ódio, nós temos aqui, ó, Deus e irmão, céu e mundo, levando em consideração a expressão que o Parminder traz e também a própria Bíblia traz com relação a amar o céu, mas não amar o mundo, odiar o mundo. Provérbios 21, 9, ele traz uma afirmação que diz assim, melhor é morar num canto do eirado do que com a mulher rixosa numa casa ampla. E aí a gente fica pensando, e agora? Né? Melhor é morar num canto do eirado do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Eu já li esse versículo muitas vezes.
E assim, ele pode trazer vários significados para a gente, né? A gente pode pensar assim, melhor é morar do céu do que morar na terra. Ok. Melhor é a gente morar numa choupana, numa cabana, no interior. Melhor é a gente morar, viver em qualquer lugar, do que a gente viver com uma pessoa rixosa. Aqui a Bíblia traz o aspecto mulher, mas aí o Parminder diz assim que esse verso ele foi escrito, né, antes do Novo Testamento, no Antigo Testamento, numa perspectiva, segundo ele, de homem. E aí a gente não pode generalizar aqui essa expressão mulher. Por quê? Porque a gente sabe que melhor é viver com qualquer pessoa que seja legal, não necessariamente uma mulher, não é? Então, assim, para a gente desmistificar essa questão aqui de mulher, porque o que o verso iria dizer para a gente no sentido de melhor é morar num eirado do que morar com qualquer pessoa rixosa, com qualquer pessoa que esteja sempre trazendo problemas. E aí, a gente, voltando lá para João, que ele declara que se você não ama as pessoas, também não terá a capacidade de amar a Deus. Tudo está relacionado com aquilo que eu vejo ou que eu não vejo. Já que não vemos, não temos como amar, se a gente for trazer isso ao pé da letra. Então, levando em consideração a questão, né, de nós precisamos de um modelo, nós precisamos de ver as coisas, né, do que é visível. Se nós queremos amar o céu, nós precisamos meditar no modelo do céu e no modelo que temos. E esse modelo que temos é o planeta Terra. O Parmenides diz assim: o modelo que você tem de Deus é o homem, porque quando ele fez o homem, ele o fez à sua imagem. É como se nós fôssemos ídolos de nós mesmos, parafraseando. Então, se eu tenho um modelo de Deus, que é o homem, o modelo que eu tenho do céu é a terra. Então, se eu não amo a terra, eu não tenho como amar o céu. E isso, assim, né, parece bem controverso, bem pesado, mas a verdade é que, assim, como é que eu vou amar o céu se eu não tenho nenhum modelo palpável? E por que que eu amaria o céu simplesmente com as nuances características do que tem na Bíblia? E simplesmente isso. Ele diz que o modelo que nós temos do céu é a terra. Então, assim como nós temos o modelo de Deus, nós temos o modelo do céu. E qual a imagem que a gente tem de Deus? É a imagem da mulher rixosa, do homem rixoso, do filho desagradável? É a imagem do amigo intolerante? Que imagem que a gente tem de Deus? A gente tem a impressão de que Deus é perfeito, não é? A gente tem. Eu falo impressão porque a gente nunca viu Deus. Eu falo impressão no sentido de imaginação. Mas e aí agora, eu penso que se eu não vejo Deus nas pessoas, eu não tenho como ver Deus literalmente. Eu não tenho como conhecer Deus, porque a imagem que eu tenho dele é o ser humano. E aí a gente começa a se perguntar assim: eu só vou ver a imagem de Deus na pessoa legal? Eu só vou ver a imagem de Deus na pessoa honesta? A imagem de Deus tem a ver com o caráter? Literalmente, no tocante ao que eu tenho que fazer, no tocante ao que eu tenho que sentir. E aí a gente fica pensando assim, mas o que é que eu vou amar no mundo? O que é que eu tenho que amar no mundo? Tiago 4,4, ele traz para nós uma citação que talvez nos deixe ainda mais assim, pensativos com relação a isso. Fala o seguinte: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E aí a gente começa a pensar, e agora? Vocês sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. O que é que a gente tem com relação a isso? O que é que a gente vai pensar com relação a isso? Eu gostaria que alguém desse a sua opinião.
audível, por favor, não no chat, porque eu não estou abrindo o chat. O que você acha com relação a isso? Se o Parminder diz que o modelo que a gente tem do céu é o planeta Terra e que a gente tem que amar o planeta Terra, mas aí Tiago fala que a inimizade do mundo é a amizade de Deus e vice-versa. Se eu quero ser amigo de Deus, eu tenho que ser inimigo do mundo. O que é que ele quis dizer com isso? Quais são as coisas do mundo que eu não deveria amar? Se é que a gente pode falar assim. Para entender essa afirmação de Tiago, que seria amar o mundo, a gente teria que entender o contexto do que Tiago está falando, que são Exatamente. as obras da carne, né? O domínio das paixões baixas e etc. Exatamente, irmão. É por aí que a gente leva em consideração essa questão de amizade do mundo e inimizade com Deus. O verso e o contexto, ele vem realmente explicando essa amizade com relação ao mundo, as paixões carnais, as coisas que a gente leva em consideração, e a briga que a gente tem o tempo todo, mesmo sendo cristão. Essa amizade ou inimizade não tem a ver com religião, não tem a ver com decisão de ir à igreja e etc. Mas tem a ver justamente com o domínio das coisas que a gente sabe que trazem controvérsias, que trazem contendas, que trazem guerras. Você poderia ficar feliz aqui sem dinheiro, sim ou não? Sem ostentação? Sim. Bom, sim, a gente pode. Mas, por outro lado, se a gente tiver dinheiro, se a gente tiver luxo, se a gente tiver riqueza, a gente vai ser infeliz? Não. Não. Necessariamente, uma coisa não tem a ver com a outra. Mas no céu, até porque se a gente levar em consideração isso, a gente vai ver que, assim, no céu haverá ostentação. Pelo menos é o que a Bíblia fala. E o Parminder, ele é até engraçado dizendo que, assim, ele diz que Deus é extremamente materialista. Aqui na Terra a gente tem rua de asfalto, de pedra. Aqui a gente tem algumas coisas assim que... E no céu a gente vai ter ruas de ouro. Então, aqueles que tiveram a oportunidade de ir pela Europa, de andar na Europa, de visitar os palácios, de ver assim a riqueza de algumas obras, vai pensar assim, que desperdício, não é? Aí imagina se você entrar no Vaticano. Se você entra no Vaticano, você fica assim, uau, o que é que esse povo faz, né? Povo maluco, tanta riqueza, tanta ostentação. Mas Deus, ele é assim. Deus, ele ostenta. Deus é extremamente rico, ele é o dono de todas as coisas. Então, assim, a gente não pode trazer para a questão materialista essa questão de amar ou não amar o mundo, querer ou não querer ter amizade com o mundo por conta desse verso de Tiago 4,4. Porque não é isso que Irmã Deus quer Alda, dizer para a gente. Pode falar, irmão. uma observação. Eu acho que a gente, às vezes, fala essa coisa que dinheiro não traz felicidade e tal, mas é muito fácil dizer isso, né? Para quem não viveu extrema pobreza. E a realidade é que o dinheiro é, sim, muito importante e ele é crucial, assim, nesse mundo que nós vivemos, né? E eu acho problemático a gente usar essa ideia, assim, sei lá, o dinheiro, Não traz achar que o dinheiro felicidade. não seja importante, né? Ele Exatamente, irmão. sim resolve inúmeras aflições, inúmeras os problemas, né? Sofrimento. E se a gente for sincero, a gente sim depende muito assim do dinheiro. Sim, sim, é importante. O Parminder, ele relata, obrigada, meu irmão. O Parminder, ele relata que, assim, nós todos nascemos com direitos.
todos nós, quando viemos ao mundo, nós temos direitos. E esses direitos, eles são assegurados pelas constituições, né, de cada país, de cada nação. E, assim, um direito universal, todas as constituições, elas rezam, elas trazem, é o direito à vida. E o segundo maior direito seria o direito à liberdade. Na versão americana, a Constituição americana, ela traz também uma citação que é com relação ao direito a ir em busca da sua felicidade. Todo homem ele nasce com o direito de ir em busca da sua felicidade. E na versão britânica, o Parminder ele diz que tem algo que é assim, na opinião dele, é mais significativo ainda, que é assim, você tem o direito de querer algo melhor e maior. Ou seja, endossando essa questão de bens materiais, endossando essa questão de dinheiro não é uma questão de trazer ou não trazer felicidade, porque não é a questão material que vai fazer ou não fazer com que você seja feliz ou infeliz, e também não é essa questão que vai fazer com que você ame ou deixe de amar. Eu vou amar o mundo porque eu tenho dinheiro, ou eu não vou amar o mundo porque eu sou cristão, mas eu tenho dinheiro. Não é uma preocupação que a gente precisa ter. E não significa que você vai ganhar mais do que é seu dever. Não significa também que você tem que nutrir todos os seus desejos de possuir, e ter sempre essa busca pelo material, mas também você necessita proteger a sua vida e, consequentemente, a vida daquelas pessoas que estão ao seu lado. E isso acaba se estendendo. Procurar a liberdade como um indivíduo no âmbito social, você procura a liberdade como pessoa, mas você também procura a liberdade como indivíduo. Você tem que levar em consideração a questão da interação social. Você organiza o seu psique, o seu eu, você organiza a sua mente, depois você leva isso para organizar as pessoas que estão ao seu redor, os seus familiares, e em seguida você leva isso para a sociedade de um modo geral, fora da sua casa. E o que Tiago 4,4 está falando, só para confirmar, não tem a ver com o material. No céu, o que vai te impedir de amar mais a Deus do que a sua mansão? No céu, o que vai fazer a gente ter mais amor a Deus? Quando a gente pensa o céu, a gente pensa que tem uma mansão celestial. Mas, imediatamente, o nosso senso diz que a gente vai ter que amar mais a Deus. Que não é a mansão celestial que vai estar em primeiro lugar, que não é esse o motivo pelo qual eu tenho que querer ir para o céu. Mas o que faz isso? O que hoje na nossa mente limitada faz com que a gente entenda que eu vou precisar amar mais a Deus do que amar as coisas materiais, embora haja materialismo também no céu, segundo o entendimento e segundo aquilo que Parminder passa para a gente no vídeo. O Parminder ele faz uma alusão com relação ao santuário. E ele diz que assim, o santuário celestial ele apresenta várias riquezas. E as pessoas que servem no santuário, os sacerdotes, eles recebem uma vestimenta de honra e uma vestimenta de riqueza. Uma vestimenta com acessórios que transcendem a riqueza, o valor do bem material. E uma coisa que ele comentou que assim, quem sustenta essa riqueza são os pobres. Parafraseando mais ou menos o que Parminder falou, são os pobres que devolvem o dízimo para os sacerdotes. São os pobres
que alimentam os sacerdotes. E aí o Parminder fala assim, isso não é materialismo? Deus é extremamente materialista. E ele diz que quando você olha para o santuário, você consegue enxergar o amor também às coisas, mas não no tocante ao amor que não é o amor ao material, não é o amor que transcende o nosso entendimento, não é um amor irracional, não é um amor que a gente coloque em primeiro lugar, porque a gente tem que ter esse entendimento, segundo a minha concepção, segundo aquilo que eu entendi, é que assim, o nosso entendimento tem que ser o entendimento de que eu amo primeiro o que eu vejo, depois eu amo o que eu não vejo. Mas não quer dizer que um tenha a supremacia. Eu não amo mais um do que o outro, ou eu não amo mais os bens materiais do que eu amo as pessoas e vice-versa. E o Parmenides termina o vídeo falando o seguinte, que se você... Ele fala que assim, é muito mais sutil esses versos bíblicos, há muito mais sutileza do que coisas palpáveis aí, do que a gente buscar a essência desses versos. Porque assim, o que você vai ter no céu que você tem aqui? Ou o que é que você não vai ter no céu? No céu nós não vamos ter brigas, nós não vamos ter contendas, nós não vamos ter o ódio, nós não vamos mais ter o pecado. Então, é isso que eu não tenho que amar aqui. Aqui eu não tenho que me apegar ao pecado, eu não tenho que me apegar ao, ao ódio, eu não tenho que me apegar ao rancor, eu não tenho que me apegar a, a sentimentos controversos que me fazem mal. Mas eu tenho que me apegar justamente ao modelo que eu tenho, levando em consideração aquele modelo que eu imagino. Ou seja, se eu me relaciono mal com os meus familiares, se eu me relaciono mal com os meus colegas de trabalho, se eu me relaciono mal com as pessoas de um modo geral, eu não vou ter como me relacionar bem com Deus, porque eu não estou vendo. E o modelo que Ele deixou para mim de relacionamento são as pessoas que me circundam. Então ele fala que Não, assim, pode falar. licença. É tipo assim, é, dentro dessa que a irmã está colocando, e da pergunta que foi feita, o que me levará a amar mais a Deus e não a mansão? Eu acredito que a gratidão, quando nós recebemos algo grandioso de alguém que já vem demonstrando que gosta da gente, e a gente ganha algo grandioso, algo bom, a gente não consegue gostar mais do que ganhamos do que da pessoa. A gente consegue olhar o tempo todo para o que ganhamos e lembramos da pessoa constantemente. Eu não sei se a irmã entende. E olhar para Deus, estar diante de Deus e das mansões e de tudo mais que vamos ter, não muito diferente daquilo que buscamos aqui, digamos, né, no contexto do material aqui, do palpável, eu vejo muito isso, que no céu nós não teremos espaço para outra coisa que não seja a gratidão, que não seja o muito obrigado. E assim, só para, desde o início lá que foi colocado do amor ao mundo, existe duas situações. Vimos Tiago falando, mas nós também vimos quando Jesus fala, não ameis o mundo nem no que o mundo há. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos João falar que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, assim, são situações que a gente tem que analisar realmente o contexto de cada fala. Isso é muito interessante.
Obrigada. Obrigada, minha irmã. Exatamente. Então, assim, é justamente o que o Parminder acredita, o que ele está querendo dizer. Obviamente, à medida em que nós formos analisando mais e mais as palavras dele e a apresentação em si, e vendo outras citações bíblicas e assistindo a outros vídeos, nós vamos nos apropriar mais da fala dele, mas mais e mais nós vamos ter assim, a oportunidade de crescer com relação a esse aprendizado, a esse entendimento, porque são coisas que realmente parecem controversas, não é? Quando a irmã citou aí que o João diz não ameis o mundo, e aí Deus amou o mundo de tal maneira. E aí a gente fica imaginando, mas que mundo é esse? E eu penso assim, Deus ama todas as coisas que ele criou. Deus ama a nós seres humanos de uma maneira incondicional e a gente sabe disso. Assim como Deus ama os animais, assim como Deus ama as árvores, assim como Deus ama cada flor, cada fruta. E aí a gente fica pensando, o amor ele transcende a nossa mente, né? Ele transcende o que a gente imagina, porque assim, Deus quer que eu ame o meu animal, mas Deus quer também que eu ame o animal que está na rua. E Ele quer que eu ame de uma maneira assim, sobrenatural, Ele quer que eu ame de uma maneira grandiosa. Ele quer que eu ame e cuide da natureza de uma maneira especial, porque ele também ama todas essas coisas. E ele colocou amor em todas essas coisas que ele criou. Então, assim, o Parminder ele encerra o vídeo dizendo que assim, você tem que amar e você tem que se relacionar bem com o seu esposo, sua esposa, com o seu filho, com o seu amigo, com o gerente da empresa, com os funcionários com os quais você se relaciona. É óbvio que a gente aí tem que ir estendendo. Você tem que amar as pessoas que estão na rua abandonada. E você tem que amar, e ele faz uma citação assim, ele diz que o seu filho que você tem que amar não é o seu bebê, mas é aquele seu filho adolescente, que todo dia traz um problema diferente para casa, que todo dia te traz às vezes, um desgosto, uma tristeza. Você tem que amar a sua mulher que é rixosa, que é chata, que reclama demais. Você tem que amar o seu marido, que ainda não compreendeu a questão da igualdade, que ainda não compreendeu a questão do machismo, que tem que deixar. Você tem que amar o seu amigo, que é controverso, que te dá sempre uma opinião contrária. Você tem que amar de uma maneira que você não cobre dele coisas que você já aprendeu, ou então coisas que talvez você não faça. Então, e ele diz também que você tem que amar as suas coisas, você tem que amar o seu carro, por que não? Você tem que amar o seu carro, a sua casa, você tem que amar o seu cortador de grama, você tem que amar o seu secador de cabelo, você tem que amar cada objeto que você consegue comprar, cada coisa que você ganha, cada coisa que você possui, porque são coisas conquistadas e você tem direito a isso. Você tem o direito de amar e ser amado, você tem o direito de comprar, você tem o direito de adquirir bens, você tem o direito de ter um bom emprego, você tem o direito de ter um poder aquisitivo que te dê condições para viver e não apenas sobreviver. Não é errado você amar essas coisas. E ele termina dizendo que no céu, apenas essas duas coisas haverá. O relacionamento, nosso relacionamento para com os nossos e para com Ele, com os anjos, com Jesus, e o materialismo, que nós teremos essas duas coisas. Nós teremos o dia a dia, mas nós também teremos coisas. Nós teremos ruas de ouro para andar, nós teremos portais de pérolas e de pedras preciosas, nós teremos uma mansão para morar. A nossa mente finita, né? Tem esse pensar, essa alusão. Então, e é isso que nós precisamos ter. O ódio ao mundo não é o ódio ao bem material, não é o ódio, ou pelo menos o não amar o mundo é não amar as coisas que nós temos, ou desapegar das coisas que nós temos do nada. Não, nós precisamos ter equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio com relação ao que possuímos.
com relação ao que conquistamos e devemos amar sim, bem como amar as pessoas, principalmente, que é o modelo de Deus para nós. Então, cuidar do planeta, amar o que possuímos, amar as pessoas, cuidar das pessoas, respeitar as pessoas, sem esperar delas aquilo que nós achamos que temos a capacidade de dar. E sem esperar delas aquilo que nós estamos dando, porque não é uma moeda de troca. O amor não é uma moeda de troca. O amor é doação o tempo todo. Então, eu concluo a minha fala falando isso, que é isso que nós vamos ter no céu, os relacionamentos, e também teremos bens materiais. Então, que nós tenhamos em mente essa necessidade de amar as pessoas, cuidar das pessoas, independente do que elas são, porque o que Provérbios quer dizer que, assim, você até pode preferir ficar num local sozinho do que com uma pessoa rixosa. Mas antes, você tem que pensar se aquela pessoa está sendo rixosa simplesmente porque ela o é ou porque você ainda não deu a ela o amor suficiente. Não no tocante a fazer suas vontades, não no tocante a admitir seus erros, mas tratá-la com o respeito, com o amor e com o carinho que Deus nos trata o tempo todo. Que Deus nos abençoe. Eterno Deus, magnífico Pai, querido Senhor, ainda na Tua presença, Senhor, nós te agradecemos por este santo dia, nós te agradecemos pela oportunidade que Tu nos dás diariamente de estarmos na Tua presença e de buscar o conhecimento que Tu trazes constantemente acerca da Tua palavra, acerca da Tua vontade para cada um de nós. Eu te peço, Senhor, humildemente, que Tu nos ensine a termos amor genuíno uns pelos outros. Que Tu me ensines a amar as pessoas que estão ao meu redor, de forma, Senhor, que elas sintam o poder do Teu amor e que elas sejam transformadas, mas à medida que eu também sou transformada. Porque eu preciso muito, Senhor, aprender a amar. Eu preciso muito, Senhor, aprender a conviver. Eu preciso muito tornar o ambiente em que eu vivo um ambiente de paz, um ambiente de carinho, um ambiente de amor verdadeiro, porque se eu amar as pessoas e se eu perdoar, elas irão aprender também a fazer a mesma coisa, assim como Tu fazes conosco diariamente. Eu te peço que também nós tenhamos a noção exata do amor que nós devemos ter pelas coisas que possuímos, o local em que elas devem estar no nosso coração, na nossa mente. Auxilia-nos, Senhor, para que nós sejamos aptos a levar a Tua mensagem ao mundo, de maneira que nós não venhamos a Te dar vergonha com relação a tudo o que nós dissermos, a tudo o que nós fizermos, mas também a tudo o que nós sentirmos. Por favor, continua conosco, abençoa este ministério, abençoa os nossos anciãos, toda a nossa liderança de uma maneira especial e abençoa todos os nossos irmãos e irmãs. Dá-nos, Senhor, um restante de sábado feliz e que continuemos na Tua presença para a honra do Teu nome. Eu te clamo e eu te agradeço, no nome maravilhoso de Jesus. Amém.